Olá a todos, nesse momento nós vamos começar a leitura do livro O que Jesus disse e o que Jesus não disse, por Bart Ehrman. Logo mais, depois da oração, vou explicar como vai funcionar e que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos dê a tua sabedoria, nos perdoe, nos purifique. Nós imploramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que nós vamos fazer, né? Aos poucos, né? Nós vamos pegar esse livro, vamos ver o que o autor disse, né? Ele, pelo menos na época, ele era, ainda hoje talvez, no livro ele é colocado como o seguinte: Bart Ehrman, né? A maior autoridade em Bíblia do mundo. Na época estava sendo colocado como primeiro lugar nos Estados Unidos. E no Brasil foi editorial Prestígio, tradução de Marcos Marcionilo. Eu não me lembro exatamente quando eu comprei esse livro, mas essa versão foi de 2006. Então, possivelmente as novas versões podem ter mudanças, né? E nós vamos começar, com a introdução. Aí nós temos aqui agradecimento, introdução, depois vem os inícios das escrituras cristãs, os copistas dos escritos cristãos primitivos, textos do Novo Testamento, a busca das origens originais que fazem a diferença, alterações textuais teologicamente motivadas, os mundos sociais do texto e, conclusão, mudanças nas escrituras. Então, o que nós vamos colocar em alguns momentos? Caso a visão do autor esteja correta, qual é o máximo que nós poderíamos chegar de conclusão com essas afirmações dele? Então, basicamente, essa é uma das coisas que vamos tentar fazer, né? Eu vou tentar fazer no estudo. Então eu selecionei alguns pontos do que ele disse. A introdução vai nos ajudar a entender um pouco, ou seja, que esse fenômeno não é novo, esse fenômeno é antigo, né? Nós vemos hoje ex-pastores, ex-teólogos que se tornaram ateus ou agnósticos, não sei exatamente como ele se define, mas pessoas que são contrárias a muitos, até a toda e qualquer coisa que está nas escrituras, né? Na Bíblia. Então nós vamos ler e, na medida da leitura, vamos tentar comentar alguma coisa. Vou tentar comentar. Na introdução, ele já começa dizendo o seguinte: eu selecionei alguns pontos. Nasci e cresci em um tempo em lugar conservadores. A área central dos Estados Unidos da América em meados da década de 50. Então, uma época que talvez aí os Estados Unidos ainda estivesse firme no seu cristianismo, né? Minha criação nada teve de extraordinário. Éramos uma família normal, de 5 membros, que iam à igreja, sem ser especialmente religiosos. Então, aqui ele já não era uma família necessariamente cristã, como ele diz aqui, uma família, lugar conservador. Não eram necessariamente conservadores e não eram necessariamente religiosos, né? Poderiam ser conservadores, assim, seguindo a questão da época, mas eles não eram necessariamente religiosos, como ele diz. Então, talvez eles já não tinham o costume de fazer coisas que outras pessoas faziam, como ir à igreja, estudar a Bíblia para comentar, etc., né? A Bíblia não era abertamente ressaltada, ele coloca isso na sua época, né? Se levava a sério a liturgia da igreja, as escrituras faziam parte disso, a Bíblia não era ressaltada. Estava ali como um dos guias para a fé e a prática religiosa. Tinha um lugar de honra em nossa casa, por causa especialmente da mamãe, que de vez em quando lia a Bíblia e procurava se certificar de suas histórias, ensinamentos éticos fossem bem entendidos por nós, sem se prender muito às suas doutrinas, entre aspas, né? Então, já não era aquela família que tinha por hábito estudar muito a fundo a Bíblia. Então vamos lá dar continuidade. Nessa época comecei a frequentar as reuniões do Clube Campus Life Youth for Christ. Elas ocorriam nas casas dos garotos. A primeira a qual eu fui era uma festa no quintal de um garoto muito popular, o que me levou a pensar que o grupo devia ser legal. O líder do grupo era um rapaz de uns 20 e poucos anos chamado Bruce, que fazia aquele tipo de coisa profissionalmente, organizava clubes Youth for Christ localmente. Tentava convencer garotos que cursavam o fundamental a nascer de novo
e a se dedicar a estudos bíblicos mais sérios, a encontros de oração e coisas assim. Bruce era uma personalidade absolutamente cativante, mais jovem que nossos pais, mais velho e mais experiente que nós, com uma mensagem poderosa, segundo a qual o vazio interior que sentimos, aí ele coloca entre parênteses, nós éramos adolescentes, todos nós sentíamos um vácuo. Era causado pela ausência de Cristo em nossos corações. Bastava nos pedir a Cristo que entrasse e ele viria e nos cobriria com a alegria e a felicidade que só os salvos viriam a conhecer. Só por esse primeiro comentário dele que ele coloca entre parênteses, nós éramos adolescentes, todos nós sentimos um vácuo. Já nos faz assim, nos perguntar qual é o nível atual de objetividade que esse autor tem ao falar sobre a Bíblia, né? Quer dizer, ele já denota aqui um certo desprezo, né? Então, talvez na cabeça dele, normalidade seja equivalente a algo correto. Se era normal entre os jovens sentir isso, então talvez ele colocasse isso assim, meramente como uma questão biológica, né? Biologicamente isso acontece com todo mundo e tal, como se não houvesse a influência do ambiente, como se outras coisas influenciassem, né? Mas isso é só a questão pessoal dele no momento, né? E aí ele diz assim, diante de meu respeito e da minha ignorância da Bíblia, tudo me soava altamente persuasivo, né? Porque o Bruce ia comentando coisas sobre a Bíblia, ele era capaz de citar a Bíblia espontaneamente, o fazia com muita constância, né? E aí ele fala que ele aceitou a mensagem, aceitou a Jesus de boa fé, né? O Barton, né? A experimentar a nascer de novo. E aí ele foi, e aí depois disso, aí ele começa a comentar outras coisas, né? Bruce me convenceu a tentar me tornar um cristão sério e a me dedicar por inteiro à fé cristã. Isso significava estudar as escrituras em período integral no Moody Bible Institute. E aí ele fala, a experiência no Moody foi intensa. Decidi me formar em teologia bíblica, e o que significava encarar muito estudo bíblico e vários cursos de teologia sistemática. Ensinava-se uma só perspectiva em todos esses cursos, subscrita por todos os professores. Eles todos assinavam um termo de compromisso. E por todos os estudantes, nós também o assinávamos. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Ela não contém erros. É completamente inspirada e é, em todos os seus termos, inspiração verbal plena. Todos os cursos que fiz pressupunham e ensinavam essa perspectiva. Qualquer outra era considerada desviante e até mesmo herética. Acho que alguém pode chamar isso de lavagem cerebral. Para mim era um grande passo avante. Me afastava da tímida visão da Bíblia que eu tivera na qualidade de um episcopaliano em processo de socialização em minha primeira juventude. Aquilo era cristianismo intransigente para os verdadeiramente comprometidos. Então veja que não são poucos, parece que não são poucas as pessoas que têm essa ideia de inspiração verbal da Bíblia. Inspiração verbal em que sentido? Nenhuma palavra pode ter sido inicialmente errada ou copiada de forma errada, pelo menos para alguns, né? Essa ideia de inspiração verbal. Outros vão ter a ideia de que ela não é errada em aspectos ligados à salvação e assim sucessivamente, né? Mas todos que têm alguma ideia de que nenhuma letra pode ter sido prejudicada nas escrituras, nenhuma fala secundária, como por exemplo, tinha 2 pessoas num determinado evento, 1, 3, né? Então assim, e aí toda e qualquer variação, muitas vezes eles consideram como erro, né? Como erro que desqualifica as escrituras. Me parece que o Bart Ehrman também ele seguiu essa trajetória. Ele era de um extremo, em que nenhuma palavra poderia estar errada, e passou para outro extremo, como nós vamos ver no decorrer da introdução, né? No Moody aprendíamos, não tínhamos os escritos originais do Novo Testamento. Tínhamos cópias desses escritos, feitas anos mais tarde. Em muitos casos, muitos anos mais tarde. O que temos são cópias dos autógrafos repletas de erros. Por isso, uma das tarefas mais prementes era averiguar o que os originais da Bíblia diziam. Foi isso que acendeu o meu interesse pelos manuscritos do Novo. Só um ponto que eu queria colocar. Ele fala, cópias dos autógrafos repletas de erros. E aí, me parece uma certa desonestidade intelectual aqui, porque
ele coloca como se fossem erros relevantes no sentido doutrinário ou mesmo no sentido de desqualificação da Bíblia, né? Então ele não especifica quais são esses erros, que a maioria esmagadora desses erros seriam irrelevantes. Aliás, alguns comentam, eu não cheguei a assistir debates dele, mas alguns comentam que parece que ele chegou a debater com outros especialistas que teriam demonstrado que ele necessariamente havia adotado uma posição tão reticente e desqualificação tão grande da Bíblia que isso acabou prejudicando a objetividade dele, né? O fato dele analisar os fatos como eles realmente são, né? Então, assim, é uma espécie de... E veja que, assim, alguns vão chamar isso de lavagem cerebral. Então, assim, a ideia de que eu não posso considerar a Bíblia como algo não infalível, etc., né? Quando, na realidade, se você for analisar muitas vezes os estudos que são feitos, eles são geralmente o contrário disso até, né? É dado um espaço ali até para, mesmo fora dali, mesmo que seja fora dali, para questionar e etc., mas que naquele ambiente ali, talvez para se manter uma certa harmonia, se toma isso como premissa, né? O que não quer dizer uma lavagem cerebral, até pela idade que ele estava e pelo próprio fato dele mesmo descobrir determinadas coisas, mesmo aqui nesse momento, né? Foi isso que acendeu meu interesse pelos manuscritos do Novo Testamento, ali pelos meus 18 anos. No Moody, aprendi os rudimentos de uma área de pesquisa conhecida como crítica textual, que é muitas vezes endeusada hoje pelas pessoas, mas na realidade me parece um dos estudos menos objetivos a respeito da Bíblia que existem, né? Cada autor ou cada grupo de autores se utiliza da sua autoridade no assunto, que para mim até é altamente questionável se realmente são uma autoridade em alguns aspectos, mas ele se utiliza da sua autoridade para estabelecer uma hipótese que ele formula e ele usa essa autoridade para validar a sua hipótese. E é bastante comum a gente ver autores, defensores ateus e outros que são contrários à Bíblia, até em debates, né, eles falam, mas o autor que eu estou citando é fulano, o autor que você está citando teve um debate aí de acho que o Vinícius Senna com o Banzoli, né, o Lucas Banzoli, e que o Banzoli cita o Rodrigo Silva, parece, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí ele fala assim, eu estou citando o autor tal, eu não me lembro exatamente, parece que é o livro Deus, Javé, nem Deus, nem Javé, eu ainda vou ler esse livro para ver como é que funciona. E aí ele fala assim, eu estou citando o autor tal, você está citando Rodrigo Silva. Então, assim, a gente percebe que eles têm esse certo ar de superioridade, porque ele está citando o autor tal. E eu percebo que muitas vezes essas pessoas elas não se preocupam realmente com o argumento que está sendo dito. Tanto que eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, não, eu não entendo, eu não domino o assunto que eu estou falando. Mas se ele não domina o assunto que ele está falando, o que ela está falando, como é que essas pessoas têm tanta certeza do que eles estão falando, de que eles não estão meramente acreditando e não demonstrando? E aí muitas vezes a gente faz uma simples pergunta para eles que muitas vezes desmonta a questão, né? Assim, mostra. Não, você não está mostrando, você está lendo. Você está simplesmente lendo, você não está desenvolvendo argumento, você não está demonstrando que a premissa permite chegar à conclusão, então você não está demonstrando, você só está lendo. E aí você está usando a autoridade de quem fala como se isso fosse um argumento inquestionável, sendo que você, muitas vezes, nem mesmo a pessoa consegue defender aquilo. Então isso é um grande problema, né? E muitos acreditam que usaram Bart Ehrman dessa forma, né? Assim, não, ele é uma autoridade, a maior autoridade, então se ele fala, eu vou tratar como qualquer outra pessoa que fala. Ele é uma grande autoridade, que ele me prove isso pela argumentação dele, não estou preocupado com o título que ele tem ou que outras pessoas, elas, venham ter, né? Mas eu ainda não estava equipado para me lançar a esse estudo. Primeiro eu precisava aprender grego, a língua original do Novo Testamento, provavelmente outras línguas como hebraico, a língua do Antigo Testamento cristão, latim, sem falar nas modernas línguas europeias, como alemão, francês, para poder verificar o que outros pesquisadores disseram acerca desse assunto. Era um longo caminho a percorrer. Então, assim, ele se coloca como alguém que objetivamente seguia um longo caminho, talvez até tenha sido no começo, mas aí nós vamos ver no decorrer do livro como é que ficou essa questão, né? Logo comecei a ver que o sentido completo e as nuances, ou nuanças, né, do texto grego do Novo Testamento só podem ser plenamente aprendidos quando ele é lido e estudado na língua original,
o mesmo pode ser dito do Antigo Testamento, como vim a descobrir posteriormente, quando aprendi hebraico. Então pensei, mais uma razão para aprender bem a língua. Ao mesmo tempo, comecei a questionar minha compreensão das Escrituras como verbalmente inspirada por Deus. Ou seja, será que palavra por palavra foi inspirado, né? Se o sentido completo dos termos das Escrituras só pode ser aprendido quando eles são estudados em grego e em hebraico, isso não significa que a maioria dos cristãos que não leem línguas antigas nunca terão completo acesso ao que Deus lhes quer comunicar? Isso não torna a doutrina da inspiração uma doutrina exclusiva da elite acadêmica, que detém habilidades intelectuais e disponibilidade para aprender línguas e estudar os textos, lendo-os no original? Eu vejo aqui uma falha no texto no seguinte aspecto, que hoje, principalmente, mesmo nessa época, já havia uma série de estudiosos do assunto que se manifestavam sobre os originais. Então, eu não necessariamente precisaria, mesmo nessa época, ter um domínio dos originais. Eu precisaria desenvolver uma habilidade de leitura e interpretação e de análise argumentativa para ver se o que o autor ou a autora viesse a falar sobre o assunto, se as premissas realmente permitiam chegar à conclusão, se os fatos que a pessoa apresentou realmente tinham alguma fundamentação, e comparar os textos, porque mesmo você não sabendo o original, quando você vai pegar os textos e você vai ler, e hoje nós temos muitas ferramentas, né? Nós temos, por exemplo, o Bible Hub na internet, que você vai acesso ao original, isso gratuitamente, né? É mais uma questão de esforço das pessoas realmente que vai estudar a Bíblia. Você acessa gratuitamente na internet, você vai lá ver os textos na língua original, ver quais são as palavras que você quer focar. Eu mesmo estou fazendo um estudo que posteriormente, quando estiver pronto, vou colocar a respeito uma discussão que teve recentemente na internet sobre 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24, a questão ali do censo de Davi, né? Quem inspirou, quem deixou de inspirar, e o ponto mais crítico, que talvez nós não consigamos responder, que é a questão ali, Davi pecou, né? Pessoas foram punidas, como entender isso, como resolver isso. Mas que, com algumas ferramentas, por exemplo, o Antigo Testamento aqui interlinear, você tem a versão que eles usaram, acho que foi a BHS, se eu não me engano, né? A Bíblia Hebraica Stuttgartense, né? Que é o texto bíblico hebraico utilizado, por exemplo, nesse Antigo Testamento interlinear. Nós temos o Novo Testamento também, interlinear e etc. Né? Então nós temos ferramentas para buscar isso. Então não é necessariamente uma elite acadêmica, né? Acho que nunca foi, né? Acho que desde muitos anos houve pessoas interessadas, né, mesmo com poucos recursos, a buscar livros, materiais para ler, etc. Você consegue fazer a análise nesse aspecto, né? É claro que não se pode negar que tendo conhecimento do hebraico e do grego, você consegue ver determinadas nuances, né? Mudanças ali e tal, que de repente no português você não consegue ver. Mas com a quantidade de traduções que temos, eu acredito que em uma parte considerável das escrituras, pela comparação do texto, pela análise do texto, nós conseguimos verificar se determinada tradução não está batendo, etc. Né? Por exemplo, acho que se não me engano é João 5,39, né? Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, né? Algumas colocam examinai, outras colocam examinais. Mesmo na língua portuguesa, se você analisar o contexto, me parece mais coerente que Jesus tivesse usado a expressão examinais. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Mesmo que nós não tenhamos acesso ao original, ou mesmo até analisando o original e verificando que, de repente, gramaticalmente, as duas possibilidades poderiam ocorrer. Examinai, ou seja, examinem, uma ordem. Examinais, vocês examinam, né? Então, nós vemos que é possível. Então, eu acredito que ele talvez já tenha começado de uma argumentação errada, né? E isso aqui pode até descaracterizar o que ele mesmo vem a concluir no texto. Será que não é a elite acadêmica que começou a desenvolver premissas equivocadas para chegar às suas conclusões, como a que ele acaba chegando aqui? Logo na introdução ele já mostra para nós, né? Que nós vamos ler daqui a pouco. Então vamos lá. Essas dúvidas me afetaram e me levaram a mergulhar cada vez mais em uma busca de entender o que a Bíblia realmente era. Eu me formei em Wheaton
em 2 anos e decidi, sob a orientação do professor Hawthorne, acho que é isso, Hawthorne, especializar-me em crítica textual no Novo Testamento. Fui estudar com a maior autoridade, com o maior especialista do mundo no assunto, um pesquisador chamado Bruce Metzger, que ensinava no Seminário Teológico de Princeton. Já em Wheaton, eu começara a questionar alguns dos aspectos fundamentais do meu compromisso com a Bíblia como palavra infalível de Deus. Então veja, logo me parece que ele fez uma associação, assim, se há falhas em determinadas palavras, se há falhas em pontos secundários, então ela não é a infalível palavra de Deus, né? E aí então ele diz o seguinte: escolhi uma passagem de Marcos 2. Quando Jesus diz, lembrando-lhes o que fizera o grande rei Davi, quando Abiatar era o sumo sacerdote. Um dos célebres problemas da passagem é quando se examina a passagem do Antigo Testamento que Jesus está citando, 1 Samuel 21, 1-6. Vê-se que Davi não fez nada disso quando Abiatar era o sumo sacerdote, mas de fato quando o pai de Abiatar, Abimeleque, o era. Em outras palavras, essa é uma daquelas passagens destacadas para demonstrar que a Bíblia não é infalível, ela contém erros. Nesse momento, nós não vamos entrar aqui no mérito de haver erros ou não nas escrituras, se o erro está realmente no escrito ou se está na forma como nós entendemos o que está escrito lá. Mas vou falar especificamente desse ponto, né? Assim, vou terminar de ler o que ele fala, né? Em minha monografia, para o professor Storr, desenvolvi um longo e complicado argumento. O fato se deu quando Abiatar era o sumo sacerdote. Isso não significa realmente que Abiatar fosse o sumo sacerdote, mas que o fato ocorreu numa parte das escrituras que tem Abiatar como uma das figuras principais. No final do meu trabalho, o professor fez um comentário. Ele escreveu: talvez Marcos simplesmente tenha errado. Por fim, concluí: talvez Marcos tenha errado. E aí, quando nós vamos, por exemplo, aqui para Marcos 2, né? Quando nós vamos aqui para o livro de Marcos, capítulo 2, ele nos diz o seguinte. Vamos ver aqui. Aqui. Nós estamos aqui com a Almeida Corrigida Fiel e a Nova Versão Internacional. Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote? Então veja, aqui a CF coloca no tempo de Abiatar, não no tempo que Abiatar era sumo sacerdote. No tempo de Abiatar, sumo sacerdote, que era um sumo sacerdote conhecido deles, né? E comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E aí, nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, né? Então, no tempo de Abiatar, ou nos dias de Abiatar, veja, no tempo de Abiatar, do sumo sacerdote Abiatar, ou nos dias de Abiatar. Veja como o autor coloca. Quando Abiatar era o sumo sacerdote. Então aqui eu não sei se o problema estaria necessariamente na versão que ele usou, se ele teria cometido um erro básico. Como seria isso, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Mas como seria isso, por exemplo, no grego, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Bible Hub, vamos lá, Marcos. Capítulo 2, né? O verso é 26, 2:26, Marcos 2:26, né? Então, olha o que está escrito aqui. Como ele entrou na casa de Deus, nos Abiatar, o sumo sacerdote. Então, aqui nos fica subentendido no tempo, ou nos dias que Abiatar era sumo sacerdote, mas desde que ele diz, nos Abiatar o sumo sacerdote, né? Então,
me parece que existe uma condição suficiente para entender que nos dias de Abiatar, e não nos dias em que Abiatar era o sumo sacerdote, mas nos dias do sumo sacerdote Abiatar. E aí, me parece ter uma explicação nada complicada, como eu desenvolvi um intrincado argumento. Não me parece uma necessidade de desenvolver necessariamente um argumento complicado, longo, como ele colocou, né? Veja só, um argumento relativamente simples, que a gente pode ver só da leitura do texto e que alguns autores já haviam chegado a essa conclusão em outros momentos, né? Vamos ver aqui, por exemplo, o Manual de Dúvidas, Enigmas e Contradições. Nem sempre esse manual ele coloca pontos muito assim, bons, mas veja só, é um livro de 1992. Então veja, 92. O livro do Bart Ehrman é de 2005. Então veja, 13 anos antes, nós já vimos aqui do Norman Geisler e Thomas Howe, em que eles fazem um comentário nada complicado aqui. Eles falam assim, olha só. Jesus não se enganou quando se referiu a Abiatar? Vamos ver. O livro de 1 Samuel está correto quando afirma que o sumo sacerdote era Aimeleque. Por outro lado, Jesus também não incidiu em erro. Olhando com maior cuidado as palavras de Jesus, vemos que ele empregou as palavras no tempo do sumo sacerdote Abiatar. Então veja que a expressão no tempo, ela é permitida, até quando a gente vai aqui no original, por exemplo, no Bible Hub, a gente vê nos Abiatar o sumo sacerdote, ou seja, nos dias de Abiatar o sumo sacerdote. E aí nós vamos, veja assim, que é possível, existem outros textos obviamente mais difíceis, mas esse não me parece um estudo que algo que precisaria de um estudo complicado, uma explicação complicada, né? Veja só o que ele diz. Olhando com maior cuidado as palavras, nós vemos que está escrito no tempo do sumo sacerdote Abiatar, o que não implica necessariamente que Abiatar fosse sumo sacerdote no momento em que Davi comeu os pães sagrados. Depois que Davi se encontrou com Aimeleque e comeu os pães, o rei Saul fez com que matassem Aimeleque. Então veja, o relato ali sobre Aimeleque foi muito rápido, né? Abiatar escapou, foi até Davi e mais tarde tomou o lugar do sumo sacerdote. Portanto, mesmo tendo Abiatar sendo feito sumo sacerdote depois do dia em que Davi comeu os pães, ainda está correto falar dessa maneira. Além disso, Abiatar estava vivo quando Davi fez aquilo. E logo em seguida, com a morte de seu pai, ele se tornou sumo sacerdote. Foi, portanto, no tempo de Abiatar, mas não necessariamente, não durante o seu exercício no cargo. Então veja, ainda que possa ser questionada essa argumentação, é uma argumentação extremamente simples. Quer dizer, olha, no tempo em que vivia o sumo sacerdote, não necessariamente no momento. Jesus não disse que era o momento em que ele necessariamente já era o sumo sacerdote, mas no tempo do sumo sacerdote Abiatar. Por quê? Porque quando eles se referiam a Abiatar, possivelmente eles se referiam a ele como o sumo sacerdote, né? Eles falavam já possivelmente eles enfatizassem a época em que Abiatar já fosse sumo sacerdote. Então, ele ficou conhecido por isso, né? Então, veja, se eu tenho uma determinada pessoa no Brasil que um dia se tornou presidente, alguém se refere a ela como o presidente ou a presidente fulana de tal, fulana de tal. Não quer dizer que ela foi sempre presidente, né? Mas que ela passou a ser mais conhecida naquele período e passou a ser denominado dessa forma. E veja, no caso dele, o sumo sacerdote geralmente perdurava, né, por um período extremamente longo, então seria mais do que natural se referir a uma pessoa, ainda mais falando sobre ela e falando sobre a função dela, o sumo sacerdote Abiatar. Então, se ele falasse Abiatar, talvez as pessoas não, mas se ele falasse o sumo sacerdote Abiatar, todas as pessoas ali próximas iam entender de quem ele estava falando, né? E Abiatar realmente estava vivo nesse momento já, então quer dizer, não foi assim, no momento em que o pai dele era vivo, mas ele nem tinha nascido, não, ele já era vivo e pouco tempo depois ele se tornou. E a forma como o autor coloca aqui, nos parece que assim, poxa, houve um erro gravíssimo de Jesus, etc, né? Então, isso me leva a perguntar, se ele precisou de um argumento extremamente complicado para explicar algo que aparentemente uma explicação simples pode ser dada, ali para harmonizar o texto. Existem outros textos, obviamente, muito mais difíceis, mas não me parece ser esse o caso. E aí o professor fala, talvez ele tenha errado. E pior ainda, é o fato de dizer assim, bom, ele considera isso para dizer que a Bíblia não é um livro infalível em questões de fé e prática, por exemplo, em questões de ensinamento, né? Quer dizer,
uma questão que Jesus estava citando algo ali de memória, né? A Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria e estatura, então ele tinha possivelmente limitações assim como outras pessoas, né? Ele dependia ali do desenvolvimento da sua crença. E ele poderia falar coisa ali, inclusive, que para o público que ele estava falando, da forma mais didática possível. Então isso nos parece óbvio, até pelo fato dele preferir usar parábolas, né? Aliás, muita coisa na Bíblia, a Bíblia fala que Jesus fez isso ou aquilo, demonstrou isso ou aquilo. A Bíblia não mostra como ele demonstrou, quer dizer, ficou para nós a responsabilidade de ir lá buscar as provas do que ele havia falado, mas assim, não me parece precisar aqui de um argumento totalmente como ele coloca, né? E não me parece também um motivo para... Eu acho que ele foi mais o choque, a visão que ele adquiriu da Bíblia, e depois, assim, qualquer vírgula errada para ele já não, a Bíblia não é mais infalível, né? Se podia haver um errinho significante em Marcos 2, provavelmente haveria erros em outros lugares também. Então, veja. Isso poderia haver erros. Se aquilo estava errado, poderia haver outros erros. Então, foi daí que ele partiu a comunicação dele. Por exemplo, quando Jesus diz mais tarde, em Marcos 4, que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, talvez não precise arrumar uma explicação extravagante de como o grão de mostarda pode ser a menor das sementes, quando perfeitamente sei que não é. Aqui, vamos ver o que o livro fala, se tem alguma explicação que nos ajude em alguma coisa aqui, né? No mesmo livro, né? Não quer dizer que eu concorde em tudo que o autor fala no livro, aliás, tem coisas que ele fala que me parecem até um pouco frágeis de argumentação, né? Vamos ver se ele coloca alguma coisa aqui. Aqui, por exemplo, ele já não trata de Marcos no capítulo 4, né? Não sei se em algum outro lugar aqui eu tenho, só para a gente ter uma noção que talvez não precise tanto assim de... Vamos ver se o comentário bíblico adventista nos ajuda em algum ponto aqui nessa questão, né? Marcos 4, né? Mas aí, posteriormente, eu posso até comentar dessa questão, né? Por exemplo, para mim uma questão muito simples, né? Se Jesus tivesse usado como exemplo uma outra semente, né? Que não fosse do conhecimento da maioria das pessoas ali, né? E no que isso desqualificaria a sua ideia, né? Que se você ler ali o contexto de Marcos 4, como nós podemos fazer aqui sem muito problema, né? Veja só. Diz assim: começou a ensinar junto ao mar, juntou grande multidão, né? E aí ele começou a ensinar por parábolas. O semeador saiu a semear, ele começa a falar ali de semear uma semente, e de que a semente, quando cai num bom lugar, que ela cresce, né? E aí ele fala assim, por que ele fala em parábolas? Para que muitas pessoas não entendam, para que só realmente quem estiver próximo a ele ali e ouvir um conjunto de parábolas e algumas explicações que ele der, para poder desenvolver um padrão de interpretação das parábolas, né? Semeados em boa terra, e aí ele explica por quê, né? Esses são os cuidados desse mundo. Então ele explica a parábola. Por que ele usa a parábola da semente? Esse é um dos casos em que ele explica a parábola que ele está colocando. Ao que tem lhe será dado, né? E aí ele fala de que alguém lança a semente sobre a terra, né? O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, levantasse, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. O reino de Deus é algo miraculoso, que a gente não consegue explicar, né? E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. E a quem assemelharemos o reino de Deus, né? E é como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. Então veja, ainda que não seja a menor de todas, né? Veja que isso em nada desqualifica o ensino, né? Ainda que seja outra, mas assim, se realmente o grão ele é lançado lá e
e aí depois ele cresce, fica descomunal, né? Então veja, isso em nada desqualifica o ensino, isso em nada desqualifica o ensino como ensino a ponto de uma pessoa dizer assim, não, isso aí não é infalível, né? É assim, pegar pontos secundários de um texto e do ensinamento ali. Veja que todo o ensinamento dele é baseado em uma lógica, né? A forma miraculosa, a grandeza do reino, de como ele é pequeno no começo e depois ele cresce e se desenvolve na mente das pessoas, etc. Então veja que isso em nada desqualifica o ensino. Então, veja que ele realmente não é uma questão objetiva que o Bart Ehrman está colocando aqui, né? É mais assim, me parece mais uma questão assim da visão que ele tinha. Ele ficou chateado com a visão, né? E aí de repente aqui tem, para falar do grão de mostarda, ele pede para ver o comentário de Mateus 13, 31 e 32. Vamos ver aqui o que o comentário adianta, se ele tem algum ponto aqui, né? E assim, gradativamente a gente percebe que dia após dia, né, nós vamos descobrindo coisas bastante favoráveis, né? Aqui, grão de mostarda, a página 428 do Comentário Bíblico Adventista, né? Grão de mostarda, provável referência a Sinapis nigra, ou mostarda negra, que cresce em abundância na Palestina e também é cultivada com frequência por suas sementes, usada como condimento. Na literatura judaica, o grão de mostarda é utilizado para indicar algo diminuto, ou seja, algo muito pequeno, né? Então, a menor de todas as sementes aqui, 32. O grão de mostarda era o menor grão semeado na Palestina, muito menor do que o de trigo e o da cevada, por exemplo. Então, veja só que talvez não precise de uma explicação tão intrincada, assim como ele diz, simplesmente assumir que está errado. Não, né? Talvez não precise, talvez. Mas sua planta, quando desenvolvida, era maior que as demais. Então, veja, o grão de mostarda era o menor grão semeado na Palestina, muito menor que o de trigo e de cevada, por exemplo. Então, quando ele fala para eles, né, do menor grão ali, é óbvio que para a maioria das pessoas seria muito mais fácil assimilar como o menor grão da terra, pelo menos o grão que eles tinham conhecimento ali, do que outro grão. Mas ele era Deus, ele tinha que conhecer outros grãos, mas acontece que, se você olhar toda a didática de Marcos 4, era muito mais coerente ele usar algo que na mente deles ia dar um estalo muito mais rápido, que é o que? Você pensar realmente num grão que era muito menor que o trigo e a cevada, e que quando desenvolvido era maior que os demais. Então realmente fazia sentido o que Jesus colocou ali, né? E até porque quanto mais nós estudamos a Bíblia, nós vemos que às vezes a tradução ela precisa ser feita de uma forma idiomática, talvez assim, o maior grão conhecido na terra, o maior grão que eles tivessem acesso, mas veja que não tem não fere a infalibilidade bíblica nesse ponto. E quando a gente olha para a didática de Jesus, para a dinâmica da fala de Jesus em Marcos 4, é totalmente compreensível o motivo dele ter usado a expressão, né? Quando semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra, no verso 31, e depois, quando semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. Que outra que ele poderia usar com essas características e que as pessoas tivessem acesso naquela época, né? Então essa é uma questão de muito maior coerência, de você pensar, bom, obviamente para a didática que ele estava usando, era muito mais coerente, né? É isso aí. Os líderes judeus olhavam com desdém, né? Os poucos lavradores e pescadores analfabetos, que como seus discípulos se assentavam próximo dele. Eu não sei se realmente a maioria era analfabeta naquela época, como se é propagado, mas a gente precisaria estudar melhor sobre isso. Concluíram que Jesus não poderia ser o Messias, né? Jesus não poderia ter escolhido representação melhor que o insignificante grão de mostarda para ilustrar a forma como os ímpios viam seu reino. Ou seja, e aí ele fala que a Sinapis nigra, ou mostarda negra na Palestina, em geral chega a medir cerca de 1 metro, com galhos de mais de 2 metros de espessura. A figura de uma árvore representa o triunfo da mensagem do Evangelho no mundo. Então realmente faz muito sentido pensar em Jesus falando dessa Sinapis nigra, desse grão de mostarda aqui, que quando é plantado é menor do que os outros que eles estavam acostumados a ver, e principalmente na comparação de como realmente eles enxergavam o reino dele. Então o comentário aqui me parece que foi bastante coerente na questão que ele colocou. Então, ou seja, eu não preciso necessariamente uma explicação extravagante aqui para explicar Marcos 4 ou Marcos 2, a questão do grão de mostarda, ou a questão que ele aborda aqui de Abiatar como sumo sacerdote. Então veja que nenhum desses pontos que ele coloca como algo extremamente complexo
precisa de tanta coisa, tanta complexidade assim. O manual de dúvidas é de 92. Esse comentário aqui, ele não sei exatamente, mas também já faz um tempo que eu tenho e acredito que a época que ele foi feito também, de qualquer forma, o comentário, acho que é bastante antigo também, o comentário adventista. Então, ou seja, ele não precisaria ir muito longe, né? O manual de dúvidas é da Manual Popular de Dúvidas, caso você queira dar uma olhada, né? O comentário bíblico também, tem outros comentários, obviamente, vejo que eu estou usando livros de locais diferentes, de pessoas diferentes, de mentalidades diferentes. Então você vê que não é necessariamente isso que o autor está pintando aqui na introdução, né? Talvez esses erros se apliquem a questões ainda mais importantes. Aí ele está indo para coisas mais... Por exemplo, quando Marcos diz que Jesus foi crucificado um dia depois da ceia pascal e João diz que ele morreu um dia antes da ceia. Assim, já existem até comentários a respeito de como se considerar, né, que possivelmente a metodologia de contagem, de análise de dia, como isso poderia... E aí a gente pode comentar disso posteriormente, né? Que ele fala, né? Teria sido crucificado um dia depois da ceia pascal e João diz que ele morreu um dia antes da ceia. Talvez aí haja uma diferença genuína, né? Então, assim, já existem explicações para isso. Possivelmente, eu entendo que poderiam ser, inclusive, explicações relativamente simples de se compreender, né? E que exijam, obviamente, uma análise mais cuidadosa, mas que não são tão extravagantes também, não precisa de uma explicação tão extravagante para entender aqui a metodologia de Marcos e João, por exemplo, né? Jesus, quando Lucas indica que em seu relato do nascimento que... E veja que, vamos pensar o seguinte, mesmo que houvesse essa divergência de um dia antes ou um dia depois da ceia, considerando o quão trágico foi o evento, quanto o que eles tiveram que passar, veja que assim, não é algo assim tão... Não seria algo tão difícil de se verificar à época. Foi um dia antes ou foi um dia depois? Não seria algo tão difícil de se verificar à época. Mas que existe uma explicação até para isso, mas ainda que estivesse errado, não é nada que desqualificaria o relato do texto. Seria um relato incidental. Quando ele foi exatamente crucificado, né? Foi um dia antes, foi um dia depois da ceia, né? Era na época da ceia, né? Os textos eles colocam ali que eram na época da ceia, né? Mas veja que isso também não desqualifica o texto, né? Aliás, quando testemunhas falam, mesmo que você pense, mas era inspirado por Deus, mas que Deus teria permitido, inclusive, que houvesse essas diferenças de manifestação, por exemplo, até para indicar que não houve uma combinação entre eles, para que ninguém pudesse alegar que tenha havido uma combinação entre os escritores para escrever exatamente tudo igualzinho. E pontos secundários que poderiam incluir, alguns que estudaram, por exemplo, já verificaram que, longe de desqualificar um relato, pequenas variantes secundárias, elas até mostram que realmente as pessoas não combinaram os seus relatos, né? Que Jesus, que José e Maria regressaram a Nazaré um mês depois de terem ido a Belém e cumprido os ritos da purificação, ao passo que Mateus indica que, em vez disso, eles tinham fugido para o Egito. Talvez essa seja uma diferença. Então veja que quando eles falam, não necessariamente assim, o fato de uma pessoa não relatar algo que tenha havido no meio tempo ali, por exemplo, entre a fuga para o Egito, ou que antes da fuga eles tenham feito determinada coisa. Então, me parece aqui que o autor ele está colocando coisas como extremamente importantes que são basicamente secundárias no texto, né? O fato de um texto não citar em detalhes o que o outro vai e detalha, que isso tenha sido uma falha, não me parece necessariamente isso aqui. Nós podemos estudar, como o vídeo já está com 44 minutos, depois a gente pode até, de repente, estudar com calma cada um desses pontos, mas assim, me parece muito alarde para pouca coisa aqui, né, no livro, né? Ou quando Paulo diz que depois de sua conversão, ele não foi a Jerusalém para encontrar-se com eles, que eram apóstolos antes dele, enquanto o livro dos Atos dos Apóstolos diz que foi a primeira coisa que ele fez ao deixar Damasco. Talvez haja aí alguma diferença, né? Talvez aqui, inclusive, tenha sido até uma falha dele ao analisar talvez os detalhes do texto, né? Realmente Paulo
existe, o livro de Paulo é bastante polêmico, eu tenho minhas restrições com relação a algumas coisas que ele fala, inclusive, mas Paulo não nega que ele teve acesso aos discípulos, nada disso, né? Aliás, o livro de Atos teria sido escrito por Lucas, e ao que me parece tinha bastante contato com Paulo, então Paulo não teria nenhum problema em saber que o Lucas teria comentado, teria descoberto coisa a esse respeito dele, né? E aí nós precisaríamos ler também o que Paulo fala, o que ele quer dizer exatamente quando ele não foi consultar os apóstolos, né? Não quer dizer que ele não teve nenhum contato com os apóstolos, mas é que ele não teve nenhum contato no sentido de aprendizado, é que ele precisou aprender alguma coisa, tal. Realmente no livro de Atos, no concílio ali de Atos 15, né? Ele simplesmente, Pedro faz um discurso lá que nem é relatado, que me pareceu um discurso fraco de Pedro ali, até no que ele coloca a respeito do porquê não circuncidar e etc. E aí Tiago fala assim, não, vamos colocar as coisas básicas aí, que pelo menos para eles poderem frequentar o templo. Mas quando eu tenho 2 estudos, inclusive, no canal, que eu coloco ali sobre o concílio de Atos 15, que eu explico que faz muito mais sentido, muito mais coerente, mais óbvio, talvez até, encarar o discurso de Tiago como algo complementar. Olha, considerando que vocês já estão aprendendo do cristianismo, que as coisas mais essenciais do cristianismo vocês já aprenderam, para vocês terem acesso ao templo, pelo menos, e para vocês continuarem aprendendo, eu preciso colocar para vocês algumas coisas essenciais. E é o que Tiago coloca ali. Então, veja assim, me parece que o autor aqui ele faz muito barulho por quase nada, né? Na maioria das vezes, trata-se de cópias feitas séculos depois, e todas elas diferem uma das outras em milhares de passagens. Então, veja assim que ele tenta desqualificar tanto o texto, então assim, evidentemente ele já não trata mais os textos de forma objetiva, né? Sabe-se que, apesar de uma cópia ela vir séculos depois, não é tanto assim também como muitas vezes se parece, mas assim, que obviamente, pela tradição que se tem, pelas informações que se tem, pelas citações de outros autores que citam lá, talvez no século I, que dá para você remontar ali, que dá para você regredir e ter uma ideia de quando os textos foram escritos ali, por exemplo, que Paulo teria escrito ali antes do ano 70, os seus escritos, mas ainda que tenha sido no ano 70, teria sido pela grandiosidade dos eventos, algo que não seria em que os pontos principais não seriam esquecidos de forma tão fácil assim, e por aí afora. Então veja que o autor ele tenta desqualificar, e muitos tentam desqualificar hoje isso, por critérios que eles não desqualificam praticamente nenhum outro livro. Nenhum outro livro, nenhum outro evento histórico eles desqualificam, assim como eles tentam desqualificar as escrituras. Então me parece até uma certa dose ali de rancor, de ranço que gerou, porque ele tinha uma visão da Bíblia e de repente ele passou a enxergar que ela não era aquilo que ele imaginava. E aí ele começa a querer enxergar defeito em toda e qualquer coisa que para ele não tenha sido escrito do jeito que ele acha que deveria ter sido escrito, ou ele talvez não tenha prestado tanta atenção nos detalhes, nas particularidades, nos hebraísmos, nas formas idiomáticas de falar algumas coisas e por aí afora, né? Muitas dessas diferenças são absolutamente secundárias e insignificantes, quer dizer, pelo menos isso ele reconhece, mas isso bem depois dele ter falado um monte de coisa aqui, né? Boa parte delas simplesmente nos mostra que os antigos copistas não tinham tanta dificuldade de escrever quanto a maior parte das pessoas de hoje, né? E até o fato de que muitas dessas pessoas poderiam estar escrevendo sobre perseguição, né? Então eles tinham que ser extremamente rápidos muitas vezes para copiar, né? Tem um livro, Qual o Texto do Novo Testamento, do Wilbur Norman Pickering, né, que ele fala sobre determinadas variantes, e que você vê que a maioria das variações são simplesmente irrelevantes, né? Então, quando ele fala um monte de coisa aqui para chegar aqui quase encaminhando da metade para o final da introdução dele para comentar isso, ele coloca de uma forma muito rápida, né? Mas em alguns trechos, como veremos, simplesmente não temos certeza de o texto original ter sido reconstruído com exatidão. Isso também me parece uma meia-verdade, porque muitas vezes ele não explica para a pessoa que, inclusive, pela análise contextual, você consegue ter uma noção da exatidão do texto, né? De como o texto teria sido escrito, comparação com outros textos, etc. Né? O fato de não termos as palavras deve seguramente demonstrar, pensei,
que ele não as preservou para nós. E se ele não fez esse milagre, não haveria razão para pensar que teria feito o milagre anterior e inspirar essas palavras. Então veja, para ele, se não foi preservado ipsis literis, letra por letra, então não poderia ter sido inspirado. Então ele simplesmente não parou para pensar que ela poderia ter sido inspirada sim, mas que para chegarmos à conclusão do que realmente foi escrito, ele teria deixado que os seres humanos corressem atrás também. Se realmente é aquilo que para nós é o mais importante, nós vamos realmente correr atrás dessas informações. Agora, se não for o mais importante, evidentemente, a gente vai deixar para terceiro, quarto, quinto, último lugar na nossa vida, realmente fica difícil, né? Então veja que, assim, apesar dele ser visto como a maior autoridade, assim, a argumentação dele é extremamente fraca, né? Você dizer que um texto, você passa a desconfiar da inspiração bíblica, simplesmente porque ela não teria sido preservada ipsis literis, letra por letra, em tudo que você imaginava, então me parece um salto que não tem amparo lógico aqui para se chegar a essa conclusão, né? A Bíblia, feita todas as contas, é um livro inteiramente humano. Olha que salto ainda maior ele fala. Então, assim, já que não está... mesmo ele reconhecendo que a maioria das variações são insignificantes, ele, já que não está tudo do jeito que eu queria, então, para mim é um livro inteiramente humano. Então veja como ele dá um salto, isso vindo de supostamente da maior autoridade no assunto, pelo menos nessa época. Há milhões de cristãos que ainda... Olha como a intenção dele já no livro já é levar as pessoas para a descrença, né? E assim, eu respeito, mas assim, eu acho que a argumentação é muito fraca até o momento, né? Há milhões de cristãos que ainda acreditam que a Bíblia pode ser lida literalmente, como completamente inspirada em suas predições. Não vou dizer que não tenham dificuldades na Bíblia, que não, e muitas vezes nós, principalmente quando a gente vai para os livros de Paulo e determinadas variações e comparações lá sobre a questão do Messias, e a Taná, né? Taná, os livros de Gênesis a Malaquias em comparação com Mateus e Apocalipse, que não hajam dificuldades. Isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe isso. Mas esses saltos que ele dá aqui para nada serve, que é um livro completamente humano, é um salto assim que ele se desiludiu e resolveu usar de forma não objetiva isso e usar da sua autoridade como estudioso para colocar qualquer conclusão no livro, né? Pelo menos a introdução aqui é o que me parece, né? Vamos ver, a gente vai analisar aí no ponto a ponto do restante do livro, como ele lida com isso, né? Ele fala, há cristãos que ainda acreditam que a Bíblia pode ser lida literalmente, como completamente inspirada em suas predições. Veja, para ele que enxerga que a Bíblia é um livro completamente humano, para ele parece uma aberração esse tipo de... Não, que a Bíblia pode ser lida literalmente, isso é um absurdo, né? É uma mudança radical da leitura da Bíblia como um documento para a nossa fé, vida e futuro vê-la como um livro humano, com muitos pontos de vista humanos, muitos dos quais diferem entre si, com nenhum deles fornecendo uma orientação infalível de como devemos... Nenhum deles fornecendo uma orientação infalível. Então, basicamente está dizendo que não tem nada na Bíblia que sirva como uma orientação infalível de como viver. Vai ter falha em tudo que ela falar. E veja que assim, é um salto enorme. E que se você olhar aqui aquilo que ele coloca no livro, que ele se propõe a falar, está muito, mesmo que eu considere aqui, com grande otimismo que ele vai falar aqui a respeito dos assuntos, vou até reler para vocês aqui, ó. O início, os copistas, textos do Novo Testamento, busca das origens originais que fazem diferença, alterações textuais, os mundos sociais do texto, considerando principalmente que ele está falando basicamente do que Jesus fala, para ele chegar à conclusão de, pela qualidade que ele vê na Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento de Gênesis, de Mateus Apocalipse, ele desqualificar tudo, a gente já percebe que ele está longe da objetividade aqui, né? Naturalmente, muitos cristãos nunca defenderam essa visão literal da Bíblia, em primeiro lugar, né? Contudo, há muitas pessoas que ainda veem desse modo, né? Como que isso vai ser resolvido? O meu comentário sempre e se Deus não tiver dito? Mas ele é até desonesto ele perguntar se Deus não tiver dito, porque ele já considera que ele não disse. E ele fez um salto enorme aqui para chegar a essa conclusão, né? Há razões muito claras para pensar que, de fato, a Bíblia não é o tipo de guia infalível para nossas vidas. Entre outras coisas, como vem adiantado, em muitos lugares, nós, como especialistas ou apenas como leitores comuns, nem mesmo conhecemos o que as palavras originais da Bíblia realmente eram.
E me parece que ele apanhou bastante por causa desses saltos dele que definitivamente ele não teve como comprovar, ao que me parece dos debates que ele teve posteriormente. Minha visão teológica pessoal mudou radicalmente depois dessa descoberta, levando-me a percorrer trajetos muito distintos daqueles que eu fizera na minha juventude. Continuo a apreciar a Bíblia e as muitas variadas mensagens que ela contém. Mas veja só como é que ele admira a Bíblia. Do mesmo modo como vinha apreciar os escritos dos primeiros cristãos, como Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Barnabé de Alexandre. Também vinha a apreciar escritos de Flávio José, Luciano de Samosata, Plutarco. Todos esses autores estão tentando entender o mundo e o seu próprio lugar nele, né? Isso me fez retornar ao meu interesse pelos manuscritos do Novo Testamento, no campo da crítica textual. Estou convicto de que a crítica textual é um campo de estudos intrigante, atraente e de real importância não só para especialistas, mas para toda pessoa interessada na Bíblia. Ou seja, ele considera o campo da crítica textual, que nessa época, pelo menos, e hoje não me parece ter mudado muito, assim, um campo altamente especulativo, onde de repente, de forma artificial, eles resolvem validar e deixar meio de forma homogênea um pensamento para dar aquela impressão, não, a academia não discute mais isso e tal. E muitas vezes, pelo menos algumas, quando você vai olhar a argumentação que se usa para toda essa harmonia da academia, a gente percebe que é algo bastante fraco, né? De todo modo, o que impressiona é que muitos leitores, mesmo interessados no cristianismo, na Bíblia e no estudo, tantos que acreditam como infalível, nada sabem de crítica textual. A despeito do fato da crítica textual ser uma área de estudos que vem sendo cada vez mais pesquisada, há mais de 300 anos há pouquíssimos livros a respeito de escritores para um público leigo. E é interessante que ele conhece livros de 300 anos do passado e ele não estava, assim, não tinha conhecido que pessoas como o Norman Geisler e o Thomas Roy haviam colocado ali uma década e meia, menos de uma década e meia da sua época, de quando ele, né, editou o livro aqui, quando foi editado o livro, né, nessa versão, etc, ou na primeira versão talvez, né, e a ponto dele dizer que precisaria de uma explicação mirabolante, no sentido de dizer assim que não mereceria crédito, né, a respeito de coisas que os escritores já tinham falado, olha, pelo menos para nós não nos parece que precisa de uma explicação tão... Não é algo tão assim, difícil assim como ele está pintando, né? Esse é o tipo de livro que eu saiba, é o primeiro em seu gênero. Foi escrito para pessoas que não sabem nada de crítica textual. Ver como chegamos ao que o Novo Testamento é hoje, descobrir que nem chegamos a imaginar quais eram as palavras originais, constatar que muitas vezes essas palavras mudaram de modo muito interessante, concluir que devemos, pela implementação de métodos de análise rigorosa, reconstruir o que as palavras originais eram na realidade. Me parece que ele não seguiu todo esse rigor na hora de chegar às suas conclusões. Então essa é a introdução do livro que Jesus diz, que Jesus não disse. Posteriormente a gente dá andamento no estudo do livro no seu restante. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus. Mais uma vez podemos aprendermos um pouco mais. Nos ajude a entender toda essa dificuldade em relação ao texto bíblico e a sermos objetivos nos nossos estudos, para que possamos, inclusive, seja para defender o que já está escrito, seja para encontrar a verdade, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.